E aí, pessoal? Bom, aqui eu vou fazer uma introduçãozinha rápida mesmo para quem nunca viu o Apache Spark e basicamente falar o que ele é e algum caso de uso dele aqui, para que ele serve. Bom, o Apache aqui, Spark, a definição oficial dele, que se você for lá no site você vai encontrar, eles vão dizer que é um mecanismo de análise unificado para processamento de dados em grande escala. Bom, sei que talvez fique um pouco abstrato essa definição. Durante as aulas aí vocês vão começar a entender melhor isso, mas saibam que ele é uma ferramenta para tratativa de dados. Simples assim. Dentro dessa caixinha aí que é o Spark, tem várias ferramentas que a gente consegue utilizar, como por exemplo data frame, dataset, SQL, streaming de dados, tem biblioteca de machine learning, tem diversas bibliotecas externas aí desenvolvidas pela comunidade, e ele é suportado atualmente nas linguagens Python, Java, Scala, R e SQL. Tá? Então, é uma ferramenta para tratativa de dados que é suportado por essas linguagens. E aí, assim, quem que utiliza o Apache Spark? Bom, basicamente qualquer dev com um papel de engenheiro e cientista de dados, tá? Até mesmo devs que não têm esses papéis de engenheiro e cientista, mas precisam aí para algum projeto tratar dados de alguma forma. Não sei, para quem né, já é do mundo de Python, aí, não sei se já ouviu falar do Pandas. Basicamente o Spark ele faz o mesmo papel aí, só que para uma quantidade maior de dados, tá? O Spark é para um contexto maior de dados do que o Pandas suporta. E por que essa galera utiliza o Spark? Porque o Spark ele é um mecanismo único que possibilita aí, construir, enfim, uma gama de aplicações no contexto de Big Data. Então, antes dele, você precisaria ali, por exemplo, de uma ferramenta para fazer a tratativa de machine learning, uma ferramenta para fazer a tratativa de dados, de ingestão, por exemplo, né, a ingestão de dados, e uma outra ferramenta para fazer o streaming, por exemplo. E a proposta do Spark é ter tudo isso integrado, já ter uma ferramenta só, você conseguir ter diversas funcionalidades nela ali e não ficar dependendo de N outras ferramentas. E aí, assim, alguns casos de uso popular, né, que o pessoal usa bastante. Bom, principalmente para processamento distribuído de dados em clusters. Então, vai ficar um pouco mais claro depois na aula de arquitetura, mas quando você tem um cluster de dados, o que é um cluster? Quando você tem várias máquinas que respondem como uma. Alguém precisa organizar isso, alguém precisa fazer esse gerenciamento todo aí. E basicamente o Spark consegue, enfim, utilizando algumas técnicas aí, tratar isso de uma forma abstraída. Então você, enquanto desenvolvedor, não está preocupado se o seu código está sendo executado por um cluster de 1000 máquinas, 100 máquinas, ou se está no seu notebook local. O seu código ele vai ser igual, independente de aonde for ser distribuído esse processamento. E aí, bom, é utilizado também para consultas de visualizações de dados. Então, imagina que você tem lá um data lake, você tem um Hadoop da vida, você tem alguma base de dados gigantesca que você quer visualizar isso. O Spark, ele claramente te ajuda. Se você quer treinar modelo de machine learning com uma quantidade muito grande de dados, ele também tem ferramentas para isso. E você consegue implementar ele em pipelines aí de projetos de Big Data em quase todas as camadas, seja de ingestão, processamento, saída, visualização, enfim, você consegue conciliar aí a estratégia para colocar o Apache Spark. Com certeza ele é uma ferramenta muito utilizada em projetos aí de Big Data. Bom, a gente tem a página do Apache Spark
oficial aqui, ela dá uma apresentação, dá um overview bem completo lá também, tem várias documentações, recomendo aí fortemente que vocês acessem, deem uma fuçada por lá. A página ela não está disponível em português até a data de hoje aqui, mas enfim, dá para quem não entende inglês aí, dá para instalar o pluginzinho de tradutor do Google Chrome e, enfim, deem uma lidinha lá que é legal, importante. Tem muitas coisas mais detalhadas lá, ele traz de uma forma um pouco mais complexa, mas no overview geral é isso. Obrigado pela atenção aí, pessoal.